Olá, como vai? Doutora Irlena, médica endocrinologista. Hoje eu vim falar um pouquinho para vocês sobre uma dúvida muito comum que as pessoas têm em relação ao diabetes. Doutora, qual o meu tipo de diabetes? A gente sabe que existem muitos tipos de diabetes hoje já descobertos na medicina, mas a gente tem três principais. Dois que são muito bem já conhecidos, e essa é a maior dúvida, entre diabetes tipo 1 e tipo 2, e o diabetes gestacional. Então, o diabetes tipo 1 é aquele tipo de diabetes que é autoimune. O que quer dizer autoimune? É quando as células do organismo elas se autodestroem, ou seja, tem um anticorpo, que é como se fosse um soldado, que luta contra o próprio exército. E esse soldado, ele vai destruindo as células do pâncreas, que é o órgão que produz a insulina. Então, nesse tipo de diabetes, o paciente normalmente ele não tem insulina suficiente dentro do organismo e por esse motivo precisa repor. É um diabetes que se descobre numa fase de vida mais jovem, às vezes bebê já descobre a doença na infância, adolescência, em geral até por volta de 30 anos, tá? Então, é um diabetes que precisa de insulina já desde o início do acompanhamento para poder se desenvolver bem e não ter as complicações futuras. O outro tipo de diabetes, que é o diabetes mais comum, em torno de 85 a 90%, é o diabetes tipo 2. O diabetes tipo 2, ele tem um fator genético muito envolvido, aquilo que eu já falei, aquela lâmpadazinha que a gente já nasce com ela dentro da gente, e conforme os anos vão passando, os fatores de risco associados, essa lâmpada ela acende, tá? O principal fator de risco associado ao diabetes tipo 2, hoje em dia que a gente sabe, é o excesso de peso, tá? Que gera uma resistência insulínica, tá certo? Esse diabetes, ele normalmente se descobre após os 40 anos, tá? E também não necessariamente precisa de insulina. É um diabetes onde a gente trabalha muito a questão de controle de peso, que às vezes a gente consegue até reverter um diabetes inicial quando a gente consegue perder peso, seja através de tratamento clínico ou cirúrgico, tá? Como é o caso da cirurgia bariátrica. E está muito fortemente relacionado a fatores de risco, como a idade, né, que a gente já falou, excesso de peso, outras doenças relacionadas com problemas no colesterol, hipertensão, cigarro, bebida, tá? Então, tem fatores de risco influenciando nesse diabetes tipo 2, tá certo? Ah, doutor, eu sou diabetes tipo 2, mas uso insulina. Às vezes acontece, às vezes com a evolução da doença, depois de 5, 10 anos, principalmente de um diabetes não bem controlado, em alguns casos os pacientes precisam usar insulina para poder fazer um melhor controle, tá? Então, eu sempre falo que a insulina é um dos melhores remédios que eu já vi na medicina, tá? Ajuda demais no controle do diabetes, demais, demais, mas é realmente só para quem precisa. E essa necessidade, ela é vista junto com o seu médico, tá? E você também, tá ok? O terceiro tipo de diabetes, que é um diabetes que se desenvolve durante a gestação, é o diabetes que a gente chama gestacional. Normalmente ele é transitório, ou seja, ele fica presente durante o período da gestação e tem mais uma vez uma forte relação com fator genético, ou seja, parentes diabéticos e principalmente a excesso de peso, tá? Normalmente depois que o bebê nasce, algumas mulheres podem ficar com esse diabetes, porque às vezes foi um fator que deflagrou o acendimento da lâmpada, né? Mas na maioria das vezes as mulheres não têm mais o diabetes depois que o neném nasce, mas sim precisam fazer um acompanhamento posterior, porque há uma maior chance de desenvolver principalmente aquele diabetes tipo 2, que a gente já comentou anteriormente. Tá ok, pessoal? De forma bem simples, de forma prática, é assim que a gente divide os tipos de diabetes. Tem alguns outros diabetes, casos de diabetes menos comuns, mas isso o seu médico vai saber lhe dizer.
Ok? Qualquer dúvida, comentário, sugestão, sigam-nos no Instagram, no YouTube, no Telegram. Será um prazer dialogar com todos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Vamos junto, galera!